Como que você está vendo o impacto da IA nesse mundo de processos e gestão de qualidade? Muitos departamentos já estão utilizando, né, até a IA de uma forma um pouquinho precipitada. A gente utilizar a IA como se fosse uma pergunta e resposta, né? E logo quando você entra, ou no ChatGPT, no Gemini, enfim, qualquer IA, ele está descrito assistente virtual. O que é um assistente? Um assistente é alguém que vai colaborar com a sua atividade. Ele não é uma pergunta e resposta, ele pode realmente fazer a atividade por você. Então, até dando exemplo aí, um departamento de marketing, né? Sim. Está falando aqui de marketing também. Se você precisa de uma apresentação, para amanhã no tema tal, você jogar numa IA, preciso referente a isso. As pessoas acham que mas estou me tornando preguiçoso. A IA que está trabalhando para mim. Tem que tirar isso da cabeça. A IA ela vai fazer uma apresentação para você, mas é a sua capacidade técnica que vai modificar aquilo lá para fazer uma apresentação. Você precisa validar, né? Você não vai largar na mão da IA. Mas imagina o quanto ela já te poupou de tempo. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira com um convidado extremamente especial que está mudando o jogo dentro desse escritório aqui. Felipe, nosso coordenador da área de processos, da área de TI, abraçou esse desafio também, né? Filipão, cara, se apresenta para o pessoal se conhecer. A gente vai falar um pouquinho aí nesse mês, né? Só para situar o pessoal, desculpa te demorar para passar o microfone para você, mas é um mês, né? Um mês de novembro, é um mês que a gente está gravando aqui. Possivelmente esse episódio vai ser assistido em dezembro ou em qualquer outro momento lá para frente. Mas a gente aproveitou o mês aí de novembro, que dia 14 de novembro foi o Dia Mundial da Qualidade. Então veio aí à tona falar sobre esse assunto que para a gente é base, é pilar. E aí eu estou aqui com o Felipe Vidói, nosso coordenador de qualidade. Filipão, se apresenta e já aproveita falar um pouquinho como foi sua história aí na qualidade. Combinado. Primeiro, né, muito obrigado por estar aqui, convite. Nossa, muito legal poder participar aí do Pode Contar. Meu nome é Felipe, trabalho já há 14 anos na área de qualidade. Cuidado, cara, não entrega a idade, não. 14 anos. Então eu iniciei lá em 2010, uma empresa, uma multinacional, na área da qualidade mesmo. Depois, trabalhei 2 anos, continuei na área da qualidade até 2018, 2019. E aí foi quando deu uma virada na chave e eu saí um pouco da área qualidade e comecei a migrar para a área de processos mesmo e estou até hoje, né? Então, gosto muito do que eu faço. Então, a área da qualidade e a área de processos, elas se abraçam, não tem como falar diferente. E, cara, é isso. Estamos aí para ampliar. Exatamente. E até assim, é legal, até para a gente começar com esse contexto, né? A gente fala muito para empresários aí de médio, pequeno, até grande porte, mas a gente sabe que a realidade é muitos não entenderem muito o que é isso, processo, gestão da qualidade. Se você puder trazer para a gente aí uma definição ampla, macro disso, né? O que é aí a definição de gestão de processos, de qualidade, né? Entender, situar o pessoal nisso. Vamos lá. Perfeito. É engraçado, né, que processos, acho que todos os podcasts que você gravou aqui, você falou a palavra processos em algum momento. Então, processos ele está muito amplo nas empresas, mas a definição processos, vou falar a palavra processos mesmo, que nada mais é do que transformação. Então, dentro de uma instituição, o que é processos? Entradas e saídas. Então, eu tenho insumos ou necessidades de clientes, que dentro disso eu gero algumas atividades e tarefas para entregar um serviço ou um produto final. Esse conjunto é um processo. O que é uma gestão de processos?
é o controle de tudo isso. Então é o monitorar as minhas saídas, eu ter controle e registros das minhas atividades e eu conseguir controlar de uma forma clara que eu compre ou tenha bons clientes as minhas entradas. Então isso é um processo, uma gestão de processos. Mas é legal também falar em gestão de processos porque tem duas definições diferentes. Não vejo muito as pessoas falando ou podcasts, mas a diferença entre gestão de processos e gestão por processos. Hoje a gente está fazendo um trabalho muito bacana aqui na Silveira. A Silveira já tem uma cultura de qualidade, já tinha, né? Então é mais gratificante porque as pessoas já entendem a necessidade disso. Mas gestão de processos é o que a maioria das empresas já possui. Que cada departamento ele tem o seu macro. Então cada departamento é como se fosse uma microempresa dentro da empresa. Eles controlam os seus processos, das entradas, às saídas, todas as atividades. Você vai lá e está tudo controlado, com os registros, tudo ok. Então essa é a gestão de processos. A gestão por processos, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente já está chegando nesse nível aqui na Silveira, legal. Que é os departamentos já tem toda a gestão de processos e a gente vai fazer esses departamentos se conversarem para virar uma gestão única, que é o que a gente chama de gestão por processos, que é uma atividade, ela inicia, encerra, mas a partir do encerramento dessa atividade, automaticamente ela tem uma outra atividade. Então ela se como conversa se ela com outra alimentasse outra, né? Exatamente. Então é alimentar a atividade do departamento seguinte. Sim. Então essa é a gestão por processos. É muito difícil as empresas chegarem realmente nesse nível, tá? Porque a empresa ela tem que estar com uma estrutura de documentação muito embasada. Sim. Tá? E a gestão de processos ela é um pouco diferente da qualidade. Hoje em dia, a gente fala em qualidade, gestão da qualidade, ou departamento de qualidade. Antigamente, a qualidade era um certificado. Sim. As empresas exigem certificado para comprar ou para fornecer. Então, você tem que ter um certificado da ISO 9001, Sim. da 13, enfim, de ambas ISOs aí que existem. Sim. E hoje, a gestão de processos, eu falo até que ela é um pouco mais complexa, porque numa gestão ISO, você tem a norma, você tem que seguir, é muito fácil você impor isso. Sim. Então você fala assim, se você não seguir, a gente não vai ter o nosso certificado, nós vamos perder com o certificado. A gestão por processos, não. Eu não tenho um certificado. Então eu tenho que trazer aquele sentimento de que aquilo é realmente eficaz e mostrar para o departamento para que eles apliquem. Sim, então, perfeito. A gestão por processos, não vou falar que é mais ou menos, que não tem um comparativo, depende muito da necessidade da empresa. Tem empresa que realmente não visa uma certificação ISO, mas todas as empresas precisam de processos. Perfeito. Todas as empresas elas têm. E ele existe de certa forma, né? Existe. Pode estar na cabeça, ele existe, mas se ele está sendo gerido ou gerenciado, aí já é outra história. Porque né? Normalmente é o que o dono faz, né, o processo. Só que ele não precisando passar para ninguém, ele não materializa. Exatamente. Isso, né? E eu contar uma história aqui até interessante, até eu acho que eu já contei para o Felipe rápido, mas talvez para os nossos telespectadores aí, né? O Silveira, ele trabalha com processo, começou a fomentar a questão da necessidade de processos desenhados mesmo, escritos, 2006, mais ou menos. Começamos até com um programa específico do SESCOM, né, que chamava PQEC, Programa de Qualidade para Escritórios Contábeis. Então, mas na verdade a busca nossa foi, gente, como fazer da mesma forma e garantir que aquilo vai ser bem feito, né? Num momento também já de crescimento do escritório, tendo mais pessoas. Aí conversei com vários consultores, não tinha noção nenhuma da existência, por isso que a gente começou até pedindo para você definir um pouco sobre sistema de gestão, processo, porque eu falei, cara, como que eu faço o José fazer igual a Maria? Né? A gente precisa ter uma mesma leitura, ainda estando numa atividade complexa como a nossa, né? Que pode ter um entendimento diferente de alguns pontos, ou da contabilidade, ou da classificação contábil, ou até mesmo tributária.
Falei, cara, a gente tem que se comportar e fazer da mesma forma. Aí eu conversei com um consultor, conversou com outro consultor, não, contrata um cara que implanta ISO para você. Eu falei, do que você está falando? É de comer, né? Então, assim, então é legal isso que você falou, até porque a gente tem enraizado na nossa cultura, sim, a qualidade de processos, né? Assim, a melhoria contínua, que são conceitos aí que favorecem, eu acho que uma área de qualidade, né, Felipe? Quando, que nem você falou, você entra numa empresa que, de certa forma, acredita de fato naquele movimento, né? Exatamente. E se a empresa ela já trabalha com a melhoria contínua ou já conhece das ferramentas, é muito mais fácil você implantar processo. Mas muitas empresas, elas têm esse conceito, mas quando você visualiza lá o dentro da empresa, ela está muito engessada. Ou é só para ter aquele certificado, né? Para atender um fornecedor. Exatamente. Ela não tem a cultura. A cultura de qualidade. De qualidade, né? Dentro da empresa. E de processos, né? E de também. processo, que é importantíssimo. E como aqui a gente passa em todos, né? Nos masterminds que a gente participa, tanto no Giants como no Tenex Live também, que fala bastante sobre processos. Cara, processos, pessoas geram resultado, né? É isso. Então, não adianta processos errados, né? Um processo, um time todo desorganizado, mas seu camisa 10 é o Messi. Né? Não vai ter muito sentido, né? É melhor, de repente, você ter um processo bem organizado e ter todos os jogadores medianos, né? Para você poder garantir uma entrega com mais assertividade, né? Porque o processo em si, ele é padronização. Então, ele é padrão. O processo ele é cíclico, né? Que a gente fala. Então ele acontece várias vezes, ele vai acontecendo várias vezes. E quando você tem um padrão de entrega, você consegue entregar com qualidade. E identificar desvio, porque se está fora do meu padrão, erro. Porque normalmente as empresas não têm, e aí o que acontece? Se você não tem processo bem definido, sua empresa é um incêndio. Você trabalha para apagar incêndio. Aí, é aquele dia que não rende, sabe? Você fala, nossa, resolvi isso, tive que ir lá. Às vezes você até organizou o seu dia, mas você ficou tanto tempo apagando incêndio que você não fez nenhuma das tarefas que você tinha planejado para aquele dia. Então até um controle das falhas que acontecem é importante, né? E até assim, o que eu vejo muito disso, né? O exemplo que você deu, tá um processo lá, vamos materializar aqui, como fazer um bolo de cenoura. Você bate isso aqui primeiro, depois você joga o fermento. Aí Exato. Tem uma hora que você joga primeiro o fermento, depois você bate e não rala a cenoura. Isso. Sabe assim? Então você fala, nossa, esse bolo, sei lá, não cresceu. Aí você olha, putz, cara, não seguiu, né? Esqueci do fermento. Aí você fala, cara, mas por que você esqueceu do fermento? Cara, porque, sei lá, tava na minha cabeça, enquanto eu fazia um bolo só, no tempo vago, aos domingos, cara, eu tava fazendo lá, de boa, curtindo o meu tempo, mas quando eu tenho que fazer 10, 20 bolos no mesmo período de tempo, no mesmo dia, em escala, né, você acaba realmente precisando de ajuda. E aqui funcionou muito, né, Felipe? E a gente está cada dia melhorando mais, e assim, o processo desenhado ser o instrumento do treinamento, né? Exato. Até para as pessoas, né, principalmente as empresas que vão contratar novos colaboradores, isso dá uma clareza e dá uma confiança até para o novo candidato, né, o novo colaborador, quando você apresenta um processo consolidado. Muitas pessoas, elas são muito visuais, assim. Então, é importante você ter o documento. E tempo, né? Eu acho que o que a gente tem mais importante hoje, o que mais valioso é tempo. A partir do momento que você tem um processo consolidado e ele está descrito de uma forma clara e objetiva, você não precisa treinar a pessoa 10, 15, 20 vezes, repetir a mesma coisa, ela tem onde consultar. Então você faz um treinamento, né? Divulga a informação. A gente fala que é informação. Treinamento é a rotina, né? Informação é o que você vai passar para a pessoa, que é o documento. Sim. Então você passa lá o documento, traz com toda a informação e traz a sua experiência. A pessoa vai executando e ela tem onde consultar. Essa é a real importância de um processo totalmente documentado e controlado. Então, as empresas elas precisam ter, né?
E é isso que a gente tenta trazer aqui na Silveira também, que a gente tenta não, que a gente traz. Sim. A importância de você ter o seu processo bem definido vai facilitar o seu dia. Eu acho que o tenta seu vai muito da sensação que a gente fala, né? Mesmo fazendo tudo isso, ainda nem Exato. tudo é perfeito, né? Então, assim, só que o tenta é isso, cara. Exato. Tava lá o processo, dá pra você redesenhar, dá pra você melhorar, dá pra gente desenhar do jeito que fica mais perfeito, né? Assim, e mesmo lutando, tentando essa perfeição, mesmo assim ainda você tem as tratativas, né? Sim. Nós temos um mantra aqui, né? Que é o sempre dá para melhorar, né, Fábio? Sim, exatamente. E aí é muito isso também. Você, empresário, que acha que o seu processo vai ficar 100% um dia, ele não vai. Porque o processo ele tem que ser melhorado. Não é, cheguei até aqui, nossa, ficou muito bom, escreve na pedra, não mexe mais. Não. O seu processo ele tem que estar em 80%, 90%, 100%. Chegou, não, tem que incomodar. Vamos melhorar isso daí porque dá para melhorar. Então, esse é o conceito é o PDCA, né? Que é a melhoria contínua. Melhoria contínua. E eu até ouvi da boca do Flávio Augusto, um treinamento que eu estava ontem, tá fresquinho aí. Ele falou assim, cara, a empresa que está totalmente, 100% organizada, significa empresário que está crescendo pouco. Então, assim, a necessidade de reorganizar, a necessidade de melhorar os processos, ela é fruto de um crescimento. Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Você sempre vai estar trabalhando na melhoria dos processos, exato, porque é vivo, não é escrito em pedra, né? Você precisa melhorar. Né? Cresce, organiza todos os processos, organizou, está próximo do 100%, cresce de novo. Exatamente. Não fica no comodismo. Sim, tem hora que você tem que parar para organizar, mas exato, assim, só para dar o próximo impulso, né? Isso, porque senão vai crescendo e bagunçado, uma hora despenca, né? Então você tem que parar realmente e organizar. Mas a partir do momento que a organização ela se fez e está consolidada, cresce de novo. Cara, mais uma coisa que a gente fala muito aqui, tá aqui, né, no nosso script e já se conecta bastante com esse crescimento. Cara, como... né, fala um pouquinho para a gente de como a gestão de processo, a gestão da qualidade pode interferir no aumento da produtividade. Né, assim. Nossa, esse é um assunto muito importante. Porque a partir do momento que você tem um processo mapeado, controlado, você consegue visualizar gargalo. O que seria um gargalo? Quando o seu processo, naquele momento, ele ficou muito engessado, né, você está travado, não consegue avançar, ou ele é muito demorado, moroso naquela etapa, e a partir do momento que você desenha e tem um processo estruturado, você sabe onde ele está empacando mais. E aí é o momento de você adquirir uma ferramenta, talvez uma automação, processos repetitivos, você coloca ali, aumenta a produtividade de uma forma absurda, assim, que traz uma outra realidade para a empresa. Sim. Mas eu vou até falar um pouco da tecnologia, né, que a gente já entrou nesse ponto. Uhum. E alguns empresários, né, eles buscam tecnologia para solucionar algum problema. Tá começando errado. A tecnologia ela vem para nos dar uma ajuda, ela é um assistente. Então, se você não tiver um processo embasado, uma equipe boa, uma gestão consolidada, não é uma ferramenta, um ERP ou até uma IA que vai solucionar esse problema para você, porque você que tem que dar o direcionamento. Então a produtividade é muito ligada à sua gestão, às pessoas, o quanto o processo está consolidado, aí sim a gente dá esse passo de produtividade. Fala, não, agora eu entendi onde que eu consigo melhorar dentro do meu processo e tornar ele um pouco ou até 10 vezes mais rápido do que ele já era. Cara, e é muito verdade isso que você está falando, porque a gente vê aqui clientes, né, passando por crescimentos grandes, por fases da empresa, né, melhorando, e partem, né, que é muita participação nossa, partem para uma implantação de um software ou de um sistema que não vai ter só financeiro, contábil, fiscal ali, mas vai ter PCP, essa parte de produção e tal. Exato. O que o cara do software, que é tecnologia, pede pro cara? Como funciona o seu processo. Como funciona o seu processo. Aí
Se você não tem um processo consolidado, claro, não vai fazer milagre para você. Vai ter aquela implantação da tecnologia frustrada, né? Exato. Você não testou, você não pilotou, você não tem certeza do seu processo. Para mim não serve, não deu, para mim não funcionou. Mas não é que Mas não como funcionou. casa, né, cara? Você começou por quê? Pelo processo. Não começou pelo sistema. Exatamente. Se você tiver um processo consolidado, qualquer sistema vai atender muito bem. Mas vai depender do seu processo, né? E dos ERPs também que foram contratados. Tem vários, né? Vou citar aqui também, mas se você conseguir consolidar isso dentro do sistema, a produtividade aumenta muito. E a automatização também, né? E a IA, hein? Inteligência, aí tu fala assim, pô, Fábio, você gosta dessa aí? Eu falei, gosto, eu tô intrigado, né? Eu falo assim, mas eu tô intrigado e curioso porque eu tenho certeza absoluta que ela não substitui o ser humano. Exato. Ela aumenta a produtividade, né? Isso. E como que você está vendo o impacto da IA nesse mundo de processos e gestão de qualidade aí? Muitos departamentos já estão utilizando, né? Até a IA de uma forma um pouquinho precipitada. A gente utiliza a IA como se fosse uma pergunta e respostas, né? E logo quando você entra, ou num chat GPT, num Gemini, enfim, qualquer IA, ele está descrito assistente virtual. O que é um assistente? Um assistente é alguém que vai colaborar com a sua atividade. Ele não é uma pergunta e resposta, ele pode realmente fazer a atividade por você. Então, até dando exemplo aí, um departamento de marketing, né? Sim. Está falando aqui de marketing também. Se você precisa de uma apresentação, para amanhã no tema tal, você jogar numa IA, preciso referente a isso. As pessoas acham que mas estou me tornando preguiçoso. A IA que está trabalhando para mim. Tem que tirar isso da cabeça. A IA ela vai fazer uma apresentação para você, mas é a sua capacidade técnica que vai modificar aquilo lá para fazer uma apresentação. Você precisa validar, né? Você não vai largar na mão da IA. Mas imagina o quanto ela já te poupou de tempo. Eu vou falar um pouquinho da IA na parte de processos mesmo. A gente está elaborando aqui na Silveira todo o plano de auditoria. Então, nós temos o nosso manual do sistema de gestão, nós temos os nossos procedimentos. E eu fui lá na IA, que eu precisava elaborar um checklist de auditoria por departamentos. Então, eu coloquei o nosso manual dentro da IA, fiz as perguntas corretas. A IA, ela elaborou um plano de auditoria em 2 minutos. O Felipe não conseguiria fazer? Claro que conseguiria. Mas 2 dias aí, pode colocar de trabalho otimizado que o Felipe teria. E aí, o que eu fiz? Isso é fato, né, cara? Não é historinha. Se não falar que isso não é produtividade, eu não sei o que é. Então, tem que tirar essa questão de que a IA é preguiçoso. Bloqueio, né? Se você não tiver o conhecimento ou a capacidade de perguntar, de colocar as questões corretas no IA, a IA não vai te responder corretamente. E até depois validar, né? Pô, cara, ficou perfeito, cara. Ficou muito bom. Sensacional. Você ter esse senso crítico para ir complementando ela, né, cara? Então, às vezes, dentro do seu processo, você coloca lá uma utilização de IA aqui nesse ponto, uma pesquisa, uma resposta, né? Uma resposta para um cliente. Por favor, refinar essa resposta. Isso pode fazer parte dentro do seu processo, porque às vezes a gente escreve, tem aí algumas falhas, um erro de português. Olha o quanto isso pode nos ajudar, né? Preciso escrever de uma forma mais formal. Sim. Ou até em um treinamento que eu estive aí com os líderes, uma coordenadora falou assim, inclua encantamento. Na resposta. Na resposta. Olha que sensacional. Não, e você ia ficar lá, cara, no mínimo que sejam 30 minutos. Exato. Ou ia jogar essa resposta desse e-mail pro dia seguinte. Sim. Porque você tava já cansado no final da tarde não ali. Tô conseguindo redigir cara, agora, preciso seguir a nossa cultura. A nossa cultura é um acolhimento do cliente. Aconteceu um problema que ele está irritado. Então eu preciso responder para ele de forma técnica, explicando para ele os motivos daquela ocorrência, mas eu gostaria de encantar, acolher e tal. Cara, ela te dá uma luz. Uma luz. Que você fala, nossa, como eu não pensei em usar essas palavras, né? Eu estava usando palavras talvez mais frias, mais
não agressivas, mas frias, para uma ação já tensa, né? Exato, assim, que nervosa, às vezes de é uma mais situação que o cliente estava nervoso. Você estava tranquilo porque domina o assunto de responder, mas o cliente estava nervoso. Então, E até se você como acolher o sentir nervosismo de um cliente nessa resposta? Sei lá, entendeu? e até se sentir que foi muito robotizada a resposta, você fala para a IA, descreva como se fosse eu. Mas dessa forma, assim, Sim. como se fosse eu. Aí a IA vai... Porque ela tem o seu histórico, se você está utilizando. E ela sabe como você faz as perguntas. Isso é sensacional. Filipão, tem 2 pontos do sistema de gestão da qualidade de processo que eu particularmente acho fundamental e é um dos que eu mais gosto, né? Um deles é auditoria, né? E outro deles é a não conformidade, e que é a RNC, Registro de Não Conformidade. Auditoria, a gente já sabe o que é, ó, vamos lá. Sim. Mas conta um pouquinho, assim, ó, por quê? Porque eu acho fundamental porque ela dá vida para o sistema, né? Então conta aí, sei lá, brevemente para o pessoal como que é a rotina de uma auditoria, né? E a importância dessa cadência, talvez, de auditoria semestral, surpresa, anual, formal. Fala pra gente um pouquinho aí, para entenderem como eu gosto. Bom, o período de implantação, né, de um sistema de gestão, elaborar toda a documentação, ver aquilo nascer dentro da empresa, todos os processos, os registros. Mapeadinhos, nossa, né? mapeado. É sensacional. E aí tá todo mundo engajado, né, fazendo aquilo. Então, tenho todos os colaboradores fazendo. Não, Felipe, pode deixar, vou revisar aqui minhas ITs, eu vou revisar minhas planilhas, meus já estou atualizando. Estou atualizando. Mas chega em um momento que as pessoas elas precisam alimentar e fazer com que isso que ela criou funcione, né? Então não deu aquela virada de chave de melhorar ainda, né? O processo, eu preciso consolidá-lo, as pessoas precisam alimentar. E aí a auditoria entra nesse ponto. A gente vai avaliar se realmente aquilo que foi descrito, né, de uma forma bem bonita, quer dizer, mapeamento, tá lindo, claro, tá lindo, tá acontecendo. E às vezes é com perguntas claras, simples, é o que você faz, ou que deveria estar fazendo, né? E o intuito mesmo, o objetivo da auditoria é isso, é entender como o sistema de gestão está funcionando e como que ele está aplicado dentro daquele departamento. E aí as não conformidades, né, vão surgindo porque às vezes algum processo está em desacordo. Eu vi uma melhoria, acontece muito, né, o operacional. Não, mas está descrito assim, mas é que eu vi uma forma muito melhor de fazer e a gente está executando dessa forma agora. Falei, mas é importante revisar o documento, mesmo se essa forma já foi validada, para que a outra pessoa que esteja executando também, né, usufruir dessa forma. Do melhor formato, né? Você acabou de descobrir uma melhoria. Porque se o documento está lá engessado e as pessoas não revisam, a partir do momento, entrou uma outra pessoa para trabalhar, eu vou treinar do jeito que eu acho melhor aqui, aí começa a ignorar a documentação. Aí essa pessoa, ela vai descobrir um novo método que é o método mais fácil para ela, porque ela não está seguindo uma referência de documentação, e sim o formato que você ensinou. Aí tem um outro formato, quando vai ver, virou uma bola de neve. Parece que voltou do zero, né? É isso. O sistema de gestão não funciona para nada. Né? Então, não se presta para nada, ninguém segue. Exatamente. A auditoria ela serve para isso. Vamos analisar se isso está correndo de forma que foi descrita. Ou se estamos perdendo a mão, né? Ou estamos abandonando o sistema, né? E aí também tem as oportunidades, né? Sim, de melhoria. Porque a pessoa, é que se fizer dessa forma, legal, vamos anotar aqui, registrar, a gente atualiza esse seu documento. E Felipe, eu sempre falei para você desde o início, né? Quando a gente começou a trabalhar juntos, que você veio para o escritório, e essa genuidade, né, da gente gostar do sistema de gestão da qualidade, né? E assim, então o que acontece? A gente confia muito nele. Então eu acho que a auditoria ela dá vida para ele, né? Se você não for ali testar as pessoas ou pedir para as pessoas mostre como é que está seu processo. O sistema é focado em melhoria contínua, né? Então, cara, descobri um jeito melhor de fazer essa atividade A. Cara, vamos lá no formulário da atividade A e vamos mudar. Né? Agora, o processo da atividade A
é assim, não é mais assado, né? Assim volta, registra, treina todo mundo que houve essa melhoria do processo e continua tocando, né? Então, a partir do momento que a próxima auditoria, daqui 6 meses, pegar, e muitas vezes pega o mesmo processo para entender o que estava acontecendo, fora os aleatórios, fala assim, legal, então a mudança que foi feita naquela tratativa surgiu efeito, ela está sendo tratada. Então, ela para mim é vida, porque senão o sistema morre, né, cara? Morre. E trazer dessa forma clara, objetiva, tranquila. Até uma dica, se o departamento de qualidade da empresa, de vocês, for aquele visto como um carrasco, né, da empresa, ou de processos, né, tá vindo com um carro. Tá chegando o rapaz, lá vem. Tá errado, né? Travou lá na década de 90, 80. Também. Hoje, o nosso departamento, o departamento de processos, ele tem que ser muito parceiro. Então você tem que deixar claro o quanto aquilo vai melhorar o dia daquelas pessoas, do operador, enfim, dos gestores. Porque se você traz clareza e até uma forma mais tranquila de passar isso, a pessoa vai abraçar muito melhor o sistema de gestão. Então, tudo é uma venda, né? Acabou isso de você não, tem que a vender. norma está pedindo isso aqui, você tem que fazer. Ou o cara faz a auditoria oficial lá da ISO só para cumprir tabela. Né? Cara, assim, o que a gente fala, a gente gosta das internas aqui. Né? Então, a gente ir de surpresa naquele processo que a gente sabe que o pessoal não está seguindo. Isso, até porque não é por maldade, gente, assim, porque ele tem que funcionar. Né? A gente quer que ele funcione. Né? Tá falhando nesse ponto. Vamos dar uma insistida, né? Vamos perder um pouquinho mais de tempo aqui nesse processo para ver se ele corrige. Mas, voltando, né, também na parte de não conformidade, eu acho que seria o primeiro ponto, não é um foco assim da gestão de processos, mas eu acho que é um ponto mais importante. Se você, empresário, sabe como tratar um erro na sua empresa, nossa, você já está 10 passos à frente aí para uma gestão boa de processos. Isso é verdade, cara. Porque muitas empresas, a partir do momento que tem uma reclamação, ou uma falha, ou aconteceu fiz um pagamento errado, ou, enfim, produziu errado. Saiu uma peça errada, ou você entregou o seu trabalho atrasado. Exato. Né? Junta 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 8 pessoas, quando vai ver, tá todo mundo tentando resolver aquele problema, e aí entra em contato com o cliente, parou, por quê? A pessoa não tem um processo de tratativa de não conformidade. Então, a partir do momento que você tem um processo de tratativa de não conformidade, fica tudo tão mais fácil. Fala, nossa, eu tive um erro, o que eu faço? Eu tenho que, primeiro, a minha ação imediata, qual que é? Eu vou contatar o cliente, entender o que aconteceu, depois eu vou passar para o departamento. Então, vai seguindo um fluxo que o erro não é para ele se tornar cômodo, Sim. mas é para ele ficar claro de como que deve ser solucionado. Não é, senão toda falha é relacionar o Fábio. Nossa, errei. E como cresce, né? Como cresce uma empresa dessa, né? Não tem como. Então, eu acho que assim, o principal é a tratativa de não conforme. Então, você está iniciando, você não tem uma gestão clara ainda para o processo, você está começando, está tudo ainda meio na cabeça dos seus colaboradores, faz aí uma gestão de RNC, começa a tratar as não conformidades, que você vai enxergar a melhoria contínua, que é o conceito de tratativa de não conformidade, é aprender com os erros, né? Sim. Já que eu falei, vamos tentar fazer com que isso não aconteça ou diminuir a chance o máximo possível. Eu ouvi uma frase muito legal, cara, que é assim, o problema não é errar. Como você trata o mais importante é como você trata o seu erro, né? Até o seu cliente em si, ele não está tão preocupado em que você errou ou que você não errou, mas depois que você errou, o que você fez, né? Então, assim, aqui internamente, a gente, né, como todo sistema de gestão da qualidade aí mais formal, mais construído, mais robusto, existe um registro, né, que é a RNC, Registro de Não Conformidade. Você abre lá no formulário, ou na sua intranet, ou num sistema que você usa. Tem várias ferramentas. Cara, cliente reclamou que recebeu o trabalho que ele contratou atrasado, ou não estava correto, né? Ou o produto foi sem uma perna, uma mesa foi sem uma perna. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar o que aconteceu. É isso. E aí depois vai ter essa ordem, né, Felipe? Fala a ordem aí. É ação imediata? É ação imediata, depois eu faço a análise de causa, depois o plano de ação,
a eficácia e depois a divulgação. Né? Isso. Então, assim, você entendeu assim, cara, num primeiro momento, coisa rápida que eu falei, não é o problema não é errar, é a rapidez, ação imediata. Ação cara, imediata. é aquela Tá no mesa nome sem já, perna, né? ou aquele trabalho entregue no prazo errado, cara, o próximo não vai acontecer. Então, assim, ou você vai se retratar, ou você vai mandar a perna da cadeira, né, a perna da Isso, pra mesa, substituir. ó, devolve que eu tô trocando o produto. É ação imediata. Depois, Você vai fazer a análise de causa. Por que aquilo aconteceu? Por que faltou aquela perna, né? Faltou matéria-prima, faltou... Porquês, estressar um pouquinho ali. E outra, eu acho muito legal isso, né, Felipe? Quantos treinamentos internos aqui você vem dando sobre como abrir uma RNC, como tratar uma ação imediata, como tratar E trazer também a importância disso, né? Isso é tão rico, a gente até falou em uma reunião, né? Nossa, às vezes o cliente está tendo alguns problemas, você ter um relatório em mãos, né? De tudo histórico com ele, né? Às vezes o cliente, não, mas aquele dia, ou X dia lá, vocês, nossa, esqueceram a documentação e tal. Aí você tira de um relatório de RNC assim pro cliente. Não, mas foi feito isso, isso e isso. E está sendo analisado. Ou até mesmo me ajuda, cara. Eu acredito que isso vai resolver o problema, né? Então, assim, depois vem o estudo da causa, que é estressar mesmo, como os 5 porquês, de ferramentas técnicas, né? Tem ferramentas que é você profundamente entender. Não ficar só, porque o fulano esqueceu. Não, fulano esqueceu por quê? Né? Então você vai estressando um pouquinho mais o assunto para você poder fazer um plano de ação. Um plano de ação. Cara, vou ter que pegar a instrução de trabalho, revisar, treinar pessoas, incluir fortalecimento de conhecimento técnico, ou trocar o fornecedor da perna da cadeira que quebrou no meio do transporte, não está resistente, não passou por um... Então, assim, você vê que você tem um plano de ação que vai subir para todas as esferas necessárias lá. E depois tem a eficácia, né? A eficácia, que aí você executou os planos de ação e aí vai verificar se aquilo realmente que foi executado é eficaz. Normalmente ela demora um pouquinho mais, né? Porque você tem que ver se o talvez 3 meses, 6 meses. Pra gente que faz fechamentos mensais, assim, não tem como você rodar eficácia em uma semana. Não. Né? Então, assim, é uma coisa que internamente você vai acompanhando conforme nicho, né, de cada empresa. Mundo ideal, né, pessoal, Filipão? É aquela RNC, aquele problema, aquela ocorrência que foi feito uma ação, um plano de ação eficaz, perfeito, nunca mais volte a acontecer. É isso. Esse é o mundo ideal. Ele voltou a acontecer? Reavalia até a primeira RNC. Foi tratado errado, não foi eficaz, aquilo que a gente tinha falado que foi eficaz voltou a acontecer, então não foi eficaz por algum motivo. Ou até uma ação que não foi feita porque ela não foi avaliada naquele momento. A gente não enxergou. Nossa, a gente não enxergou que havia essa possibilidade de falha. Num porquê lá a gente não... Faltava mais um, né? Faltou um porquê para avaliar esse ponto aqui. E nessa outra ficou muito claro. Né? A gente fala que sempre o 100% ele é impossível, né? Que é a perfeição, né? Então, a ideia da RNC é mitigar os problemas. Reduzir ao máximo a falha. E muitos realmente não voltam a acontecer. Ou eles podem voltar a acontecer em outra circunstância, né? Vamos pensar assim, em outro tempo, talvez. Talvez até ele não aconteça durante tanto tempo que mudou-se o processo e aquela tratativa lá, ela ficou meio que esquecida, né? E aí refizeram o processo, atualizaram o processo, falaram, nossa... Esse problema ele não acontecia faz tanto tempo que a gente não incluiu ali aqui como histórico dentro do processo. Isso acontece. Ou até um erro, né, cara, que foi ocasionado por não ter um processo. Né? Exato. Né? Então, por exemplo, você percebeu que todo o seu mapeamento de processo lá, faltou um procedimento ali, faltou uma etapa, uma tarefa que... A gente que trabalha com legislação, né, cara? Entra uma legislação nova, tá lá a gente, todo o sistema de gestão da qualidade, revalidando a instrução de trabalho para ver se ela agora atende a nova normativa. Né? Assim, tudo que a gente tem que olhar. Imagina, a gente tratou a não conformidade, aí vem o governo, a partir do ano que vem, essa nova legislação. Aí pode ser que tenha uma nova não conformidade, porque aquela legislação ali
As minhas ações já não englobavam ela, né? Vou dar uma dica aí, que você acha que é um básico aí de ferramenta? A gente está falando de software, gestão, coisas que a gente utiliza aqui para a gente construir um sistema de gestão da qualidade, pensando em ferramentas mesmo assim, Filipão. Bom, para modulagem, né, de processo, que a gente fala que é montar um mapeamento mesmo, nós aqui da Silveira nós utilizamos o Visage, mas tem o Visio, tem algumas outras ferramentas, acho que as melhores, assim, o Visage e o Visio, que é para você realmente desenhar o seu processo. O que a gente fala, né, que é o mapeamento? É você tirar realmente o seu processo da cabeça e colocar ele no papel. Que a partir desse momento que você mapeia o processo, você consegue enxergar todas as etapas que ele está funcionando de forma horizontal e até onde ele encerra. Então, uma das ferramentas que eu indicaria é o Visage e o Visio. E ferramentas que a gente usa também, de repente, assim, para esse dia a dia, cotidiano. Nós utilizamos, que a gente utilizou a metodologia do acelerador, né? Sim, sim. Mas o CIPOC e diagramas de tartaruga. Depois pesquisem aí. Porque é muito importante. Porque vai falar um pouco do objetivo do departamento, as entradas, as saídas, todas as atividades, o que é mensurável, né, que são os indicadores, e as funções dentro daquele departamento. Então é uma ferramenta. Nós utilizamos o diagrama de tartaruga. Sim, no treinamento é o CIPOC, mas elas têm mais ou menos a mesma finalidade. Tá? E é uma tartaruga, sendo a cabeça a saída, a cauda a entrada e assim sucessivamente, as patas. E os registros assim de documentação, a gente usa o Qualiex também para registro de não conformidade, né? Qual que a gente está usando? Nossa ferramenta de registro de documentos é o Qualiex e também o registro de não conformidade que a gente usa dentro do Qualiex. Sim. Que nada mais é uma ferramenta de controle de documentos. Demandar ação, né, delegação para pessoas, tal. O importante é isso, gente. Essa parte ficou um pouco mais técnica, assim, mas é porque de fato são profissionais, né? Sim. Sua formação é disso. Você trabalha nisso há 14 anos. Então, assim, realmente você precisa de uma ajuda, né, cara? Sim. A gente não tem como assim, legal, cara, você falou lá, eu tenho um restaurante aqui, sempre fui cozinheiro, tô aprendendo a empreender agora. Cara, é difícil demais você, né, com a sua rotina do dia a dia, ainda parar para conhecer essas ferramentas todas, assim, eu acho que... E a atualização, né, dessas ferramentas. Pô, você fala 14 anos, eu montava fluxograma em Word. Sim, nossa senhora. Era o Word, você pegava lá o quadradinho, colocava a setinha do lado, fazia... Então, é uma metodologia mais antiga, mas na época era o que a gente tinha. Hoje tem o Visage que você coloca lá, já indica, você consegue colocar, depois tem a automatização, então é bem bacana. Agora, hoje as ferramentas estão muito mais... Não, imagina, cara, sei lá, uma instrução, talvez, que você faria num Word ou um macrofluxo lá, sei lá, que você faria Cara, para as ferramentas que você tem hoje, né? Que a gente estava falando muito de inteligência artificial, cara, é muita coisa que te ajuda a produzir esses documentos, né? Um macrofluxo. O macrofluxo, né? Ver se eu estou certo. É aquelas bolinhas que vão entender o seu fluxo, assim, sabe? Como se fosse o fluxo inteiro do escritório, mais ou menos, ou daquele departamento. Nossa organização aqui, eu vou até usar a Silveira como exemplo, nós temos o macrofluxo, que é a comunicação entre todos os departamentos. Onde um começa e o outro. Começou no comercial, alimentou esse, que alimentou esse, que alimentou esse. Tem todos os departamentos, que é as entradas, as partes interessadas, né, e as saídas, junto com a direção. Esse é o nosso macrofluxo. Logo abaixo vem a ferramenta aí, o CIPOC, o diagrama de tartaruga, para entender, porque o macro é o macro da organização, o macrofluxo da organização. Sim. Depois entra o CIPOC, que ele vai dar o objetivo e seria o macrofluxo do departamento. Aí logo abaixo o procedimento de qualidade, que a gente nomeia aqui, que a gente vai nomear e verificar quais são os objetivos do departamento, como ele faz, quais são as tarefas, e aí sai um pouco da ferramenta e vai na escrita. Sim. Só que é como se fosse uma instrução de trabalho, só que do departamento como um todo. Praticamente assim, se alguém pegar e ler, era para fazer. Isso. Como que o seu departamento funciona?
com esse lê essa instrução aqui, lê esse procedimento de qualidade aqui. Porque o objetivo do departamento é a saída, as entradas, as atividades e todos os documentos eles estão descritos aqui. Aí depois a gente vai desmembrando isso. Aí entra nas instruções de trabalho. Então, cada instrução de trabalho, cada tarefa... Que elas ficam ali para serem treinamento e consulta, né? É isso aí. Né? Então, assim, é importante. E é essa metodologia que a gente utiliza, que eu falo que é do macro ao micro, né? Que é da gestão ao operacional. Então, é desde os documentos do nosso planejamento estratégico que a gente executa aqui, até um relatório que foi retirado por um cliente, que virou um registro. Enfim. Sim, perfeito. Então, do macro ao micro, é engraçado, mas é a metodologia que é utilizada. Mas é legal, assim, quando eu fiquei naquele mundinho lá, 2006, 2007, vendo o sistema nascer devagar, né? Porque foi 6, 7, aí... Tivemos isso em 2012, né? Então foram 5 anos de fazer um pedacinho, fazer um outro pedacinho, fazer um outro pedacinho. Aí a gente acelerou em 11, 12, e aí a gente, na época, certificou. Hoje a gente não tem mais a certificação, mas a gente tem um sistema vivo, né? Sim. A gente não quer fazer auditoria para nenhuma certificadora, a gente quer fazer a nossa, né? A nossa, né? É o nosso modelo. De gestão Silveira. É o nosso segue modelo. Todos os princípios de sistema de gestão, mas muito mais eficiente, muito pra mais para nós, né? Então não tem que provar para ninguém que a gente tem um sistema eficiente. A gente tem que provar para a gente mesmo que ele está funcionando com a satisfação do nosso cliente. A gente definiu o que é qualidade para nós. E dentro do nosso sistema de gestão da qualidade, a gente está seguindo o mesmo mecanismo, mas cumprindo com RNC, cumprindo com auditorias. Mas a gente e assim não tem vai. uma certificação. É o conceito de gestão por processos. A ideia é você trazer o que a sua empresa necessita e procedimentar aquilo. E a sensação que a gente teve foi até com boa parte da sua entrada aqui, né, Felipe? Foi assim, cara, eu desisti disso porque eu não quero o pessoal dando tapinha em relatório que estava errado só porque o auditor da certificadora tá vindo. É engraçado, né? Cara, isso aqui é consciência, cultura. A gente tem que ter isso aqui sendo feito, não é? Mesmo que o cara não viesse. Então, assim, só que a auditoria ela dá a cadência, né? Isso. De melhoria também, etc. Filipão, top demais. O bate-papo passa voando o tempo para também não ficar. Aí o pessoal corre 45 minutos, né? Então a gente tenta fazer o bate-papo dentro de um movimento aí que fique num tempo legal para o pessoal escutar e assistir mais e pegar de novo e tal. Acho que é legal a gente voltar, talvez, assim, mostrar mais coisas sobre o nosso sistema. Tem bastante assunto ainda. E, cara, mas conta pra gente aí, cara. A gente termina esse podcast sempre pedindo pro convidado aí, fazendo uma brincadeira aí positiva com o nosso Pode Contar. O que o Felipe pode contar que aconteceu na vida dele aí, que foi uma mudança de chave, que foi uma virada de cara, onde você se encontrou, onde você mudou. Cara, me conta, o que o Felipe pode contar que foi uma virada de chave aí? Nossa, eu acredito que uma virada de chave profissional, eu assumi um cargo de coordenação em um colégio, né? Foi desafiador, eu tinha 26 anos, então muito novo. Você entra num colégio, eu entrei num colégio renomado. Sim. Então, você entra com muitas pessoas, com intelecto lá em cima, né? Sim. Pessoas muito inteligentes, doutorado, PhD, mestrados. Então, era muito... Nossa, quem que é esse moleque aí, né? Trazendo esses conceitos. E devo muito, né? Uma pessoa, até o Renato Judice, não sei. Pode falar. O Renato Judice é o diretor lá do colégio onde eu trabalho. E ele acreditou muito no meu trabalho, no meu potencial naquele momento. E eu consegui trazer alguns processos, a atualização de alguns processos num colégio, que é difícil, né? Você falar para o professor. Lógico. Trabalha 30 anos, 20 anos. Né? PhD naquilo. Quem é você? Que ele tem que seguir aquele papelzinho, que tem que seguir aquela instrução. Exato. Aí chegou no momento que eu fui contratado para gerir uma equipe de 40 pessoas naquele serviço em si, e que a minha atuação virou o meu trabalho secundário. A gente criou um projeto com uma equipe ali com 4 indivíduos,
E a gente começou a fazer gestão de processos lá. Então, criar os fluxos, E aqui, eu acho que foi a virada de chave. Porque eu falei, se num praticamente colégio, você se encontrou vamos pensar assim, num cenário complexo, né? Assim, totalmente cenário fora da caixa. Então, eu falei, se dá para fazer em um colégio, cara, dá para fazer em qualquer lugar. Cara, mas então, o serviço tem estalo, isso, né? Assim. O serviço tem isso, né, Filipão, na qualidade. O pessoal olha muito para a indústria, para produto, Isso. né? Produto físico, né? Não, então, você trabalha com isso. Eu trabalhei com produto médico 5 anos. A rigidez de um sistema de gestão porque afeta... Surreal, é família, vida, né? Vida. Então, aí eu trouxe todo esse conceito para um colégio. A pessoa olhava para mim assim, você acha que esse menino é meio doido? A gente não precisa disso, né? Sim. Mas a primeira reunião, até com os diretores lá, eu trazendo dados, porque era difícil o pessoal usar dados. Mensurar, né? Mensurar número de aulas, número de... Isso encantou. Que e legal, aí que a gente criou, eu acho que foi a virada de chave. Até aí falou, apaixonei pelo processo. Mas aí eu tô trazendo esse conceito até hoje aqui, trazendo o melhor trabalho que eu posso aqui para se ver. Show de bola, Filipão. E essa história, né, no segmento de serviço foi muito que encantou a gente. Falei, caraca, se esse cara na entrevista fez de colégio, você não foi... se ele fez de colégio, ele vai tirar de letra contabilidade, né? Assim. O pessoal vem muito com a parte de indústria automotiva. Tudo, aí, cara, você pega um cara que ficou só no automotivo, só no medicamento, serviço, e você vai colocar o cara para falar sobre gestão de processo num serviço, cara, ele vai apanhar. Entendeu? Então a sua escola porque não é nada palpável. E não é simples, né? Não é fácil. Mas dá, né? Quando é palpável, é fácil você falar assim, nossa, essa caneca aqui tá quebrada aqui, não conforme, né? Sim. Mas quando é um serviço, uma entrega, fica um pouco mais complexo. Mas eu acho que é isso. Foi a minha virada de chave. Foi muito... Nossa, a experiência foi demais. Acho que eu fiquei lá durante 4 anos. Top. Fiquei um bom período lá e tô aí carregando essa experiência aí para... Legal. E, cara, e com certeza impactando muito. Os lugares que você passa, aqui no escritório mesmo, está sendo fenomenal. A sua linguagem é um cara fácil de lidar. E você leva dessa forma pro pessoal também, né? O pessoal que se apaixone pela melhoria naquele processo, né? E não fique naquela luta, naquele cabo de guerra, né? Sim, a ideia Tô chegando para ajudar, gente. Tô chegando para agregar, para gerar valor. Bora melhorar isso aí. Não quero empacar nada, gente. A ideia é ajudar e realmente a gente vai evoluindo, vai ajudando. É muito legal, muito legal. E eu fui muito bem recebido também, né? Porque acho que todo mundo tava... Nossa, tava à sua espera. Chegou o Salvador. Vamos organizar esses processos, mas foi isso. Filipão, obrigado. Pode contar, cara. Obrigado. Foi top demais o bate-papo e logo mais a gente marca outro, cara. Porque eu acho que esse assunto é apaixonante. Nossa, dá pra desmembrar, né? E dá pra fazer que nem uma série. E episódio 1, 2, 3, 4. Obrigado, cara. Pessoal, valeu. Até a próxima. Obrigado.